Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma aula do curso Sua Nova Vida em Cristo. É a nossa sexta aula do curso Sua Nova Vida em Cristo. E nessas nossas aulas eu estou tratando dos rudimentos da fé cristã. O fundamento, a base, o alicerce da sua nova vida em Cristo. E Jesus, na verdade, ele falou sobre esses alicerces, sobre esses fundamentos. Falando acerca desses fundamentos, eu não posso deixar de falar sobre a importância da oração. Não posso deixar de falar sobre a necessidade de uma vida de oração. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, vai nos dizer assim... Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós, que orou e não choveu sobre a terra. Há poder na oração, há poder quando você clama com fé. A oração é um ato de culto que consiste em adoração, louvor, ações de graça, confissão de pecados e petição. A oração é um culto diário, é um culto que nós apresentamos pessoalmente a Deus. Diante desse mundo que nós estamos vivendo, nós temos que saber que a pessoa só vence a tentação se ela tiver uma vida constante de oração. Na oração você apresenta as suas dúvidas a Deus. E o que é oração? Oração é conversar com Deus, mas oração é muito mais do que conversar com Deus. Oração é prestar um culto a Deus. A melhor oração vem de uma profunda necessidade interior, a necessidade de falar com Deus, a necessidade de confessar os seus pecados, pedir-lhe que livre das tentações, das enfermidades e que te ajude a resolver os problemas. Na oração, você não precisa ficar procurando palavras bonitas. Eu não sei orar. É falar o que você está sentindo, é expressar o que você está aí no teu coração. Na oração, você rasga o seu coração e você tem que ser sincero para com Deus. A maior condição para Ele te ouvir e te atender é você aproximar-se dEle com coração sincero. Isso significa que nós devemos chegar à presença do Deus Todo-Poderoso com verdade, com simplicidade, com confiança e com singeleza de alma. Na oração, nós nos humilhamos diante da presença de Deus e nos despimos das nossas pobres convicções. Através da oração, você pode alcançar grandes vitórias. É muito bom orar sabendo que tudo quanto se pede ao Senhor com fé e mediante a sua palavra, que for de acordo com a sua vontade, você recebe. O que é orar? Orar é conversar com Deus. É um diálogo que mantemos com o Pai Celestial, mas também é o nosso culto diário. Orar não é só ficar pedindo, não. Quando fazemos um propósito, por exemplo, de 1 hora de oração por dia durante 21 dias, muitas pessoas não conseguem porque dizem, puxa, mas eu não tenho tanta coisa assim para pedir a Deus. Porque tem a mentalidade que a oração é só pedido. O conceito que a oração é só apresentar suas necessidades. Não. Oração é um culto pessoal a Deus, onde você vai dizer a Deus o que Ele é na tua vida. Independentemente do que Ele faz, você vai dizer o que Ele é para você. E todas as vezes que você declara o que Ele é para você, isso se chama adoração. Entrar na presença dEle pelo que Ele é, a despeito do que Ele faz. Agora, todas as vezes que você se ocupa na oração pelo que Ele faz, aí é louvor. O que Ele faz, você o louva pelos seus feitos. O louvamos pelo dia, o louvamos pela chuva, louvamos a Deus pelo calor, louvamos a Deus por ter saúde, por ter fôlego de vida, por podermos respirar. Louvamos a Deus pelos seus feitos, mas adoramos a Deus
pelo que ele é. Além de adoração, além de louvor, nós também temos que ter uma atitude de ações de graças. Ações de graças é exercitar uma vida de gratidão. Agradecer a Deus pelas mínimas coisas. Dar graças a Deus por tudo. Mas além de você ter na oração um momento de culto, de adoração pelo que ele é, louvor pelo que ele faz, ações de graças, gratidão pelos seus feitos, você também pode colocar na sua oração confissão de pecados. Nós temos que fazer um autoexame introspectivo diário e confessar os nossos pecados a Deus todas as vezes que pecarmos. E depois sim, aí você apresenta as suas petições. Essa é a estrutura modelo que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Falamos a Ele quais as nossas necessidades. Apresentamos as nossas enfermidades, desafios e dificuldades, porém nós devemos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus vai testificar no nosso espírito. E a nossa oração tem que ser sempre a Deus Pai em o nome de Jesus. Você ora a Deus Pai. Jamais oramos a anjos, jamais pedimos a anjos. Pedimos a Deus Pai em o nome de Jesus. O próprio Jesus diz: tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome. Então você tem que orar a Deus Pai no nome de Jesus. O profeta Daniel, ele alcançou grandes vitórias em sua vida porque sempre teve uma prática de oração. Viveu em oração. Apesar de residir distante da sua pátria, ele estava no cativeiro babilônico, ele estava na Babilônia. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, com as janelas abertas. Ele clamava ao Deus do Todo-Poderoso, ao Deus de Jerusalém. Ele clamava. Olha só, Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele criou esse hábito, ele tinha esse costume. Em segundo lugar, orar é ter comunhão com Deus. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 5, versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Porquanto Deus para si o tomou. Então a importância de entendermos que a oração é comunhão, relacionamento. Enoque, quando estava com 65 anos, passou a ter comunhão com Deus, através de um diálogo, através de uma oração, através de uma vida. A cada dia ele se aproximava mais e mais do seu Criador por intermédio dessa sublime prática, uma vida de oração. E o texto nos diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Através de uma prática, uma disciplina de oração, você realmente sentirá a presença de Deus em sua vida, uma comunhão real com o seu Criador e Pai Celestial. Em todo o decorrer da história da igreja, nós vemos perseguições, lutas, tribulações, os cristãos sendo lançados nas arenas para as bestas feras os comerem, sendo levados aos tribunais, acusados de perturbarem o povo com seus ensinos sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, confrontando os pecados.
outros sendo lançados nas fogueiras, pelotões de fuzilamento, prisão, fome, sede, incompreensão e tantos males. Seria impossível perseverarem até o fim se não fosse a vida de oração. Pois através da comunhão com Deus, eles sabiam que não estavam sozinhos. E eles sentiam uma mão que lhes segurava e uma voz suave que lhe dizia: coragem, meus filhos, pois eu estou aqui para lhes conceder a vitória e logo mais estareis comigo. Então, em primeiro lugar, orar é conversar com Deus. Em segundo lugar, orar é ter comunhão com Deus. Em terceiro lugar, orar não é reza. O próprio Jesus nos ensinou dizendo: quando orares, não useis de vãs repetições. Vãs repetições é uma oração decorada. Isso não é oração. Isso são vãs repetições. Orar é um diálogo espontâneo e não frases decoradas. Orar é conversar com Deus, dialogar com Ele. Tem que ser um processo que flui naturalmente e espontaneamente. O Espírito Santo que habita em nós nos inspira as palavras que devemos dizer em cada oração que fizermos. De acordo com as nossas necessidades, usamos termos que jamais empregamos em petições anteriores. Quando os discípulos pediram a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar, Jesus ensinou uma estrutura, uma oração modelo. Mas ele não pediu para ficar repetindo a oração do Pai Nosso como algo mecânico. Não, ele estava falando acerca da estrutura, como que você deve orar. Vai lá comigo para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Observamos aqui uma estrutura. Essa foi a única oração ensinada por Jesus, porém o que ele estava querendo mostrar era a estrutura. Entra na presença dele adorando pelo que ele é. Pai nosso que estais nos céus, louva pelo que ele é. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então você tem que entrar na presença dele em adoração, passar por louvor, passar por ações de graça, agradecer, confessar os seus pecados e depois apresentar suas necessidades. Como orar? Não existe a posição certa para orar. Você pode orar em pé, você pode orar de joelhos, você pode orar deitado, você pode orar sentado, você pode orar tomando banho. Você pode orar em qualquer posição, porém, para não perder a linha de raciocínio, a oração mais eficaz é a oração de joelhos, aonde o teu corpo, a tua mente, a tua alma sabe que você se prostrou para falar com Deus. Mas não é a única forma que você pode orar. Assim também como você pode orar de olhos abertos, você pode orar de olhos fechados. Na Bíblia não existe nenhum versículo dizendo: quando orares, feche os seus olhos. Isso é um hábito, isso é um costume. E temos esse costume, que é um bom costume de fechar os olhos, para não se distrair. Pois quando você está falando com Deus, você não pode estar cumprimentando um, cumprimentando o outro, olhando no celular, vendo o WhatsApp. Não, quando você está falando com Deus, você tem que se desligar das coisas do mundo. E nada melhor do que fechar os olhos e colocar a sua mente em Deus, fixar o seu pensamento em Deus, para você não se distrair com o que está acontecendo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, verso 14: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma oração que Paulo está fazendo de joelhos.
De joelhos, além de você não fugir o raciocínio, também é uma demonstração de submissão, de reverência, de adoração, de humildade e de contrição. Mas, dependendo das circunstâncias, nada impede você de orar em pé. Segundo Crônicas, capítulo 20, eles estavam diante de uma ameaça terrível e ferrenha. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 5 diz: E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aliás, quando você está em batalha espiritual, guerreando contra as hostes espirituais malignas, jamais você se ajoelha. Você não faz isso de joelhos, porque você só se ajoelha diante do Deus Todo-Poderoso. Quando uma pessoa cai endemoniada, tem que levantar a pessoa para expulsar e não você se ajoelhar ao demônio, de jeito nenhum. Então, para se expulsar um demônio, nunca de joelho. Se a pessoa cai endemoniada, peça para alguém levantá-la para expulsar, ou ela prostrada, ela caída, e você em pé libera uma ordem, uma voz de comando com autoridade no nome de Jesus. Mas você não se ajoelha para expulsar. O rei Josafá de Judá, na verdade, e o povo oraram em pé e receberam a resposta do Senhor. Já o rei Ezequias, também de Judá, quando estava enfermo, orou deitado e virou seu rosto para a parede, e o Senhor lhe respondeu e concedeu mais 15 anos de vida. Segundo Reis, capítulo 20, verso 2 e 3. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. E Deus o atendeu. Então, como orar? Em pé, ajoelhado, sentado, deitado, de joelho. Você pode orar em qualquer posição, mas a mais indicada para a tua mente não se distrair, os olhos fechados e de joelhos. Segundo lugar, onde orar? Nós podemos orar em todo lugar. Podemos orar em particular. Mateus capítulo 6, o capítulo que Jesus apresenta acerca da oração, no versículo 5 ele está dizendo: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Verso 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus está ensinando que a oração não é para você se mostrar mais espiritual do que ninguém. A oração não é para você se aparecer para alguém. Então a oração pode ser e deve ser em particular. A oração no particular, você tem liberdade de rasgar o seu coração e contar tudo para Deus. Tem coisas que nem o cônjuge sabe. Então você fecha a porta do seu quarto e ora. Aquele que te vê em oculto, secretamente, te recompensará em glória. Então, uma das formas onde devemos orar é a sós com Deus, onde você pode contar suas angústias, suas vicissitudes da vida, confiando aos cuidados de Deus um problema de difícil solução. Mas também podemos orar em família. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Atos 12, 12 nos diz: E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Na casa da Maria, mãe de João Marcos. Estavam orando em família. A igreja em Jerusalém fazia contínua oração por Pedro, que estava preso.
Herodes já tinha mandado matar Tiago e tinha prendido a Pedro. Ele estava esperando passar a Páscoa, era a celebração da Páscoa, e Herodes estava querendo matar os discípulos, os apóstolos de Jesus, para tentar aumentar sua popularidade que estava baixa. Ele começou uma terrível perseguição aos cristãos. Porém, Pedro estava guardado na prisão e, de um modo milagroso, maravilhoso, Deus enviou o seu anjo que o tirou da prisão. Então devemos orar e exercitar a oração em família. Os cônjuges unidos, os filhos obedientes, o culto doméstico é uma bênção e é um revestimento para toda a família. Mas também devemos orar no templo. Mateus capítulo 21, verso 13. Mateus 21, 13. E disse Jesus: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido num covil de ladrões. Templo, a casa do Senhor, é dedicada a Deus como uma casa de oração. A casa do Senhor, nela o cristão se reúne para buscar a presença de Deus e receber as suas bênçãos, se consagrar, interceder, vigílias. Atos capítulo 3, verso 1. Atos 3, verso 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então, a importância de termos uma prática, uma disciplina de oração. Quando orar? Devemos orar em todo o tempo. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Aquele que vive na total dependência de Deus tem uma vida vitoriosa através da oração. Orar significa viver 24 horas em constante comunhão com Deus. Ao deitar, ao almoçar, ao levantar, ao trabalhar, ao viajar, com o pensamento sempre voltado para as coisas espirituais. Daniel tinha, mesmo estando na Babilônia, essa disciplina, essa prática. Vamos voltar lá para Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Nós podemos ver direto o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não começou a orar a hora que a prova veio. Ele já tinha essa prática de oração. Ele já tinha a oração como munição. O profeta orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas, ajoelhado, clamando ao Deus vivo. Olha o que o rei Davi também vai dizer em Salmo 55, 17. Salmo 55, 17, Davi nos diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Podemos orar ao deitar-nos. Efésios capítulo 5, verso 20. Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao encerrar o dia, agradeça a Deus por mais um dia. Depois de um dia estafante, principalmente na agitação da metrópole, temos livramentos que nós nem temos ciência do que Deus tem nos livrado, mas temos que agradecer ao Senhor continuamente. Devemos orar ao nos levantar. Salmo 91, de 1 a 3, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Olha o verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Então, ao acordar,
Apresente ao Senhor os desafios do dia, colocando a sua programação e a agenda nas mãos do Senhor. Temos que entender que aquele que ora vai ter vitória. Vitórias através da oração. Nas tentações, por exemplo. Mateus capítulo 4, versos 2 e 3 nos diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Todos nós enfrentamos muitas tentações. Porém, ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Porém, nós só vencemos a tentação como nosso Senhor Jesus Cristo venceu e nos ensinou, em muita oração e súplica. Dizem os especialistas que Jesus se levantava por volta das 4 horas da manhã todos os dias e orava sem cessar até as 8 para começar o seu dia. Jesus tem que ser o nosso modelo, nosso exemplo em tudo. Jesus orava com a multidão, ele orava com 70, ele orava com os 12, ele orava com a família nas casas, ele orava com os 3 mais chegados, mas tinha um momento que ele dizia: agora vocês fiquem ali porque eu preciso ir além, orar. E entrava no Monte das Oliveiras ou subia alguma montanha para estar a sós com Deus. O diabo não lhe dava trégua, tentava o Filho de Deus noite e dia, mas foi derrotado pela comunhão que Jesus tinha com o Pai. Até na cruz do Calvário, Satanás tentou convencer Jesus a descer da cruz, colocando em dúvida a sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salvaste a tantos e não pode salvar-te a ti mesmo. Mas também nós vamos ter vitória na vida de oração nas enfermidades. Tiago, irmão de Jesus, capítulo 5, versículo 13 diz: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Jesus operou muitos milagres, curas, através de poder e autoridade. Esse poder e autoridade está disponível a nós pelo nome de Jesus, porém, através de uma vida de oração. Doenças incuráveis foram repreendidas pelo poder da oração. Até mortos ressuscitaram pelo poder da oração. Mas também temos que ter vitória através da oração nas dificuldades. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Paulo está numa terrível tempestade e no versículo 34 o texto nos diz assim: Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Paulo estava com 275 companheiros numa viagem de navio para Roma, onde permaneceram 14 dias perdidos no mar Adriático. Fustigados por uma tempestade interminável, não discerniam mais entre o dia e a noite. O navio, açoitado pelas fortes ondas, não naufragou de imediato, porque o apóstolo estava entre os passageiros. Ele rogou a Deus em oração, e Deus enviou seus anjos. E o anjo de Deus falou com Paulo: vai perder tudo, o navio vai afundar, mas nenhuma vida vai perecer. Avisa os companheiros, dá segurança para eles, fala para eles comerem, retomarem as forças. O navio se perderá. A oração é a chave de vitória. Todos nós enfrentamos lutas, mas quando você confia no poder de Deus, Ele lhe dá condições de passar pelas lutas e adversidades. Orar
tem que se tornar um hábito. E para isso, esse hábito você adquire gradativamente numa disciplina diária. Você sempre vai ter contrariedade e resistência na carne. A alma nunca vai sentir vontade de orar, mas você tem que mortificar a alma e decidir orar. Todos os grandes homens e mulheres de Deus que tiveram um ministério vitorioso sempre foram pessoas de oração. Venceram as tentações e provações e superaram as tempestades e intempéries da vida. Se você deseja alcançar muitas vitórias em sua vida, hoje mais do que nunca você precisa buscar a Deus sem cessar, ter uma prática de uma vida de oração, buscar o batismo no Espírito Santo e fluir nos dons do Espírito, que nós vamos estar falando numa das próximas aulas. A vida consiste de hábitos, tanto bons quanto maus. Os hábitos mais produtivos são fruto de uma disciplina, da prática e da aplicação. Enquanto a oração não for um hábito bem firmado e não tiver se tornado parte do estilo de vida do cristão, sua verdadeira frutificação provavelmente não exercerá nenhum efeito apreciável. Não há um mandamento no Novo Testamento que requeira um número diário de orações. Porém, nós temos inúmeros exemplos e instruções que mostram sobre a importância do hábito da oração. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 18, versículo 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está contando uma parábola da insistência, da perseverança. E está dizendo de uma mulher que insistiu com um juiz ímpio, iníquo. Mas pela insistência, esse juiz atendeu o pedido da mulher. Quanto mais o justo juiz, o Deus Todo-Poderoso, Pai de amor. Então, se um juiz iníquo atendeu, que dirá o Deus Santo e Poderoso? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam nas orações. Atos capítulo 6, verso 4 nos diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos capítulo 10, verso 4. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, diz: que é, Senhor? E o anjo lhe disse a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Exercite uma prática de uma vida de oração. Comece esse hábito, comece essa disciplina para que você possa ter uma vida de vitória, para que a sua nova vida em Cristo possa ser uma vida abundante. Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos pela oportunidade de falar contigo. Te agradecemos, ó Pai, porque em oração podemos rasgar o nosso coração e apresentar as nossas razões diante da Tua presença. Pai, que cada um que assiste essa aula possa ser atraído pela unção do Teu Espírito a uma disciplina de oração. Leva-nos, ó Pai, a este hábito. Leva-nos, ó Pai, a esta comunhão, a essa intimidade, a esse relacionamento, ó Pai. No nome de Jesus nós clamamos, capacita-nos a cada dia, que nunca venhamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas possamos sempre olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.
Que o Senhor te abençoe poderosamente e que você tenha uma vida de oração, de vitória e bênção em Cristo Jesus. Forte abraço e até a próxima aula.